Rocha, economista-chefe da Principal Claritas, e hoje nós falaremos a respeito do cenário econômico do último mês. Falaremos tanto a respeito da conjuntura global como do cenário de Brasil no mês de dezembro. Para acompanhar a nossa fala em relação ao cenário do último mês, irei compartilhar com vocês alguns slides que resumem quais foram os principais pontos que nós observamos ao longo de dezembro e como que isso altera o nosso cenário. Em relação ao cenário global, o que nós vimos no mês de dezembro foi uma volta do desempenho negativo dos ativos de risco. O mês de outubro e o mês de novembro tinham sido marcados por altas das bolsas globais, mas em dezembro a gente teve uma devolução parcial daquelas altas e houve queda tanto do S&P como dos estoques 600 e até mesmo da bolsa da China, como nós podemos observar nesse primeiro gráfico à esquerda. Na nossa avaliação, esse desempenho negativo dos ativos de risco esteve ligado às sinalizações de política monetária de vários bancos centrais. Vale lembrar que havia a expectativa do mercado de que os bancos centrais iriam mudar os seus discursos e iriam adotar tons bem menos preocupados com a inflação. Mas o mês de dezembro, na nossa visão, foi um choque e um balde de água fria nessas expectativas mais otimistas. Esses bancos centrais continuaram com discursos duros. E a gente dá destaque para 3 falas importantes. A primeira foi a do Fed nos Estados Unidos. A gente teve a última decisão do Fed no mês de dezembro, e foi uma decisão que já tinha sido acompanhada de 2 indicadores de inflação abaixo do esperado por lá. E havia uma esperança de que esses números abaixo de inflação fariam o comitê mudar de opinião ou pelo menos vir com sinalizações um pouco mais construtivas a respeito da evolução dos preços. Mas não foi isso que aconteceu. Além do Fed revisar a taxa de juros final que ele espera para o ciclo de política monetária, o que a gente teve nas falas do Powell durante o Q&A dessa decisão foi um discurso reforçando a preocupação com a inflação, não comemorando os últimos dados correntes e indicando que não haveria espaço para cortes de juros ao longo de 2023. Como nós podemos ver nesse gráfico à esquerda, fica claro que houve uma reprecificação da taxa de juros final nos Estados Unidos após essas falas do Fed. Mesmo com a inflação mostrando moderação, o mercado parece digerir um pouco a mensagem dura do Fed de que os juros vai subir. Só que olha que interessante, mesmo com esse discurso duro do Fed falando de não cortes, o mercado continua duvidando de que essa taxa de juros vai ficar estável por um longo período e segue apostando em reduções da taxa ao longo já do ano que vem. Para nós, esse é um ponto de atenção no sentido de que isso pode levar o mercado ainda a se estressar, porque nós continuamos acreditando que o Fed vai manter um discurso duro por mais tempo e vai manter essa taxa de juros acima de 5% até o final do ano que vem. E quando o mercado entender que essa função reação do Fed não mudou, uma nova precificação da curva de juros pode causar ainda mais preocupação para os ativos de risco. Fora o Fed, nós não podemos esquecer da sinalização do Banco Central Europeu. O ECB subiu a taxa de juros na reunião de dezembro em 50 bips, mas ele adotou um discurso ainda mais duro que o Fed. O ECB não sinalizou qualquer otimismo com esses números de inflação abaixo do esperado e ainda admitiu a possibilidade de manter esses juros altos por um período prolongado. E para a gente, a grande surpresa foi o compromisso já do ECB em manter esse ritmo de 50 bips para as próximas reuniões, ao invés de deixar uma decisão ali data dependent, espera da evolução do cenário, o ECB já colocou que esse ritmo deve ser o observado nas suas próximas decisões. E a reprecificação que nós tivemos na curva de juros da Europa também foi muito significativa. Antes da decisão do ECB, a taxa de juros terminal estava ali abaixo de 2,85. Agora nós estamos falando que o juros terminal esperado pelo mercado para a zona do euro pode ser superior a 3,5%. Isso levou a uma grande queda das bolsas por lá e uma forte abertura das taxas de juros. Mas fora a Europa e Estados Unidos, nós não podemos passar desapercebidos pela decisão do Banco Central do Japão. Depois de muita especulação, no mês de dezembro foi confirmada uma mudança na política de yield curve control do Banco Central japonês. Claro que a discussão
desculpa do Banco Central japonês para fazer esse ajuste na sua política de controle dos juros longo foi de que aquilo seria uma mudança sem nenhuma sinalização de política monetária e seria muito mais para estimular o mercado de crédito. Mas para a gente, isso já é uma sinalização de que como essa política do Japão, ela está fadada ao fracasso e ela deve diminuir ao longo dos próximos meses, tendo novas mudanças. Tudo isso, na nossa opinião, não ajudou as taxas de juros ao longo do mês de dezembro, todos esses bancos centrais mostrando ali preocupação com a inflação, mostrando que o juros longo vai ficar por muito tempo, levaram as bolsas a recuar. E para a gente, de novo, foi importante essa sinalização no momento em que a inflação desses países começou a dar algum sinal de arrefecimento. Além dos discursos de bancos centrais, na nossa opinião, deixarem os mercados receosos, a gente não pode esquecer que isso ocorre no momento em que nós temos sinais de cada vez mais claros de que uma recessão deve ocorrer nos Estados Unidos. Como nós sabemos, o Reino Unido e a Europa já passam por uma contração do PIB. É verdade que alguns números mostram que essa recessão não será tão intensa como foi imaginada, mas ainda assim é um quadro de crescimento muito fraco por lá. Só que o que chama a atenção é que finalmente alguns dados americanos começaram a mostrar uma perda de ritmo adicional. O mercado de trabalho segue muito forte, muito resiliente, mas a indústria nos Estados Unidos, como mostra o ISM Manufatura, já está em território de contração e em dezembro teve uma queda adicional com o componente de novas encomendas recuando. Ou seja, os bancos centrais mantêm discursos duros no momento em que a inflação arrefece, mas ainda num alto patamar, e a atividade econômica perde tração, ou seja, uma combinação muito, na nossa visão, perigosa e muito desafiadora para os ativos de risco. Na nossa avaliação, acho que a única boa notícia desse cenário global continua sendo China. Nós sempre acreditávamos que a China iria fazer uma flexibilização da sua política de tolerância zero à Covid-19, mas até nós fomos surpreendidos com a rapidez dessa reabertura chinesa. Após a recondução do Xi Jinping, houve uma revisão rápida ali de todas as medidas de flexibilização da política de zero Covid, inclusive com a abertura das fronteiras, redução do tempo de quarentena e até mesmo não exigência de testes de Covid para trabalhadores. Claro que essa reabertura ela não é tranquila. Num primeiro momento, o forte aumento do número de casos e, infelizmente, do número de óbitos leva a um recuo de mobilidade. Esse recuo de mobilidade compromete imediatamente o ritmo de crescimento na China. Os PMIs de dezembro, abaixo do nível de 50 e desacelerando em relação a novembro, deixam claro que o impacto no crescimento econômico da China foi relevante dessa reabertura rápida e uma reabertura com uma onda forte de novos casos. Mas qual que é o lado bom dessa história toda? Mesmo com os casos aumentando, mesmo com os óbitos por lá subindo de maneira muito rápida, o governo chinês não mudou o seu plano e segue sinalizando essa reabertura. E se o governo chinês não muda, para 2023 essa reabertura traz perspectivas mais favoráveis para crescimento. Apesar da mobilidade sofrer num primeiro momento, já tem evidências de que o pior dos casos ficaram para trás na China e que a população volta a usufruir de viagens de avião, usando meios de transportes como o metrô e, portanto, tendo mais confiança para conviver com a Covid-19. Esse cenário, na nossa visão, chancela a expectativa de que a China deve ser um dos poucos países a ter uma aceleração do PIB o ano que vem. A nossa projeção é de que o PIB chinês possa crescer quase 5%, depois de crescer um pouquinho menos de 3% no ano de 2022. Então, em meio a todo o cenário global desafiador, a China aponta ali com uma trajetória muito mais favorável nesse curto prazo. Lembrando que, fora a questão da flexibilidade com a política de Covid-19, a gente também tem medidas de estímulo, né? O governo chinês já tinha cortado compulsório, cortado juros, tentado estimular o setor de infraestrutura e tem mais evidências de tentando até estimular o setor imobiliário.
portanto, apontando ali para uma preocupação em relação ao crescimento, o que na nossa visão ajuda o otimismo com o ano de 2023. Então, para finalizar o cenário global, pessoal, o que nós vimos no mês de dezembro foi um mês de realização das bolsas globais, com altas das taxas de juros, refletindo essas sinalizações dos BCs do Japão, da zona do euro e dos Estados Unidos. Na nossa visão, o retrato de dezembro, ele mostra muito bem o que nós esperamos para 2023. Nós acreditamos que 2023 continuaremos nessa toada de bancos centrais ainda com discursos duros, inflação apesar de arrefecer será por fatores pontuais como preços de energia, mas uma inflação subjacente ainda muito resiliente que não permite os bancos centrais baixarem a guarda. E os bancos centrais irão manter esse discurso duro no momento em que a atividade global desacelera e que a percepção de que uma recessão é inevitável e é uma recessão forte fica cada vez mais clara, deixando os mercados pressionados. Então, o nosso cenário para ativos, para cenário global, ainda é um cenário negativo para 2023. Eu acho que o ponto que traz mais confiança é a reabertura de China. Isso ajuda preços de commodities, isso ajuda países emergentes e ajuda o mundo a evitar uma recessão. Mas ainda assim, é um cenário, na nossa opinião, desafiador e um cenário que requer ainda muita cautela. E como fica o cenário para Brasil, pessoal? Ao longo do mês de dezembro, o desempenho dos nossos ativos aqui ele foi misto. Como a gente pode ver no gráfico à esquerda, nós tivemos uma nova queda do Ibovespa, a gente não conseguiu descolar desse cenário global e o índice recuou um pouquinho mais do que 2%. Isso mesmo com o investidor estrangeiro ainda apostando em Brasil e ainda colocando dinheiro na compra de ações. Fora o Ibovespa, nós tivemos ainda uma taxa de câmbio mostrando desvalorização e nós tivemos uma taxa de juros que ficaram praticamente de lado, não conseguindo devolver parte grande do estresse que ocorreu no mês de novembro. Em novembro nós tínhamos tido uma forte alta das taxas de juros e no mês de dezembro houve somente uma estabilidade depois de prêmios de riscos terem sido colocados. A única coisa que mudou nessa estrutura de curva de juros importante é que algum corte da taxa Selic voltou a ser colocado, principalmente no final deste ano de 2023. E por que esses ativos brasileiros não conseguiram compensar parte das perdas de novembro e não conseguiram ter um desempenho melhor do que o global? Porque nós continuamos num cenário ainda muito desafiador em relação ao fiscal. Como esperado, a PEC da transição passou por alterações no Congresso. A PEC da transição aprovada não foi aquele texto que tinha sido enviado originalmente pelo governo do Lula, mas apesar dessa desidratação, na nossa avaliação, ainda é um texto que traz um balanço muito ruim para as contas públicas dos próximos anos. Essa PEC permite um aumento de gastos de 170 bilhões de reais no ano que vem. É verdade que o Congresso afirmou para a gente que o estouro desses gastos além do teto só poderia ser feito por um ano, mas para nós a discussão a respeito do prazo ela é inócua. Quando a gente pensa na viabilidade política de qualquer governo reduzir esses gastos de 170 para zero, a gente acha que a probabilidade é muito reduzida disso voltar para dentro do orçamento. Então, qualquer que seja o novo arcabouço fiscal a ser discutido, nós entendemos que haverá um aumento de gastos adicional a partir de 2024. Então, quando nós fazemos exercícios para a dívida bruta, se a gente coloca a premissa de que esse 170 bi ele vai perdurar por mais tempo, mesmo que seja só o programa Bolsa Família ali ficando fora do teto, a gente vê que é uma trajetória de dívida crescente. E os únicos cenários em que a nossa dívida não sai de controle são cenários em que a gente precisa discutir aumento de carga tributária, aumento de impostos. Portanto, esse desenho da PEC ainda leva a uma preocupação com a trajetória de dívida crescente e ainda leva a preocupação sobre qual vai ser esse novo arcabouço fiscal. Por mais que a gente já tenha a confirmação do novo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad,
Haddad falando que esse arcabouço deve ser apresentado no primeiro semestre, é imprescindível que isso seja apresentado rápido e que esse novo arcabouço tenha métricas de controle de despesas, porque se nós não vermos o novo governo discutindo controle de despesas, redução de gastos, qualquer ajuste nessas trajetórias de dívida bruta fica completamente dependente de aumento de carga tributária, que nós já sabemos que no Brasil é em níveis altos e é extremamente difícil de ser executado. Portanto, a cautela em relação ao cenário fiscal continua. E eu acho que essa cautela em relação ao cenário fiscal ela não dependeu somente da PEC da transição. O balanço da PEC, na nossa opinião, não foi bom, mas ao longo do mês de dezembro a gente também teve outros sinais de que a política econômica do novo governo pode ir na direção de mais irresponsabilidade fiscal, mas também de revogações de reformas importantes que foram feitas e até mesmo de uso de bancos públicos de maneira distorcida, como nós já vimos no passado recente do Brasil. Por quê? Primeiro porque ao longo do mês de dezembro, houve discussão sobre uso de política parafiscal, com discussões sobre mudanças na TLP e uso do BNDES. Além disso, houve mudança já na lei das estatais, numa votação ali muito rápida na Câmara dos Deputados. É verdade que isso não evoluiu para o Senado e é verdade que o novo presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, afirmou que essas mudanças na TLP não iriam indicar um crédito subsidiado. Mas para nós surpreende como houve facilidade na discussão a respeito desses retrocessos que teriam um custo enorme e nos mostra que todas essas incertezas podem continuar rondando o nosso cenário por muito tempo, trazendo uma incerteza no momento em que a gente não tinha espaço para errar. A economia já ia desacelerar, a taxa de juros está alta, as expectativas já não estavam ancoradas e, como nós comentamos, o cenário global é desafiador. Então, uma PEC da transição que coloca uma dívida numa trajetória crescente, junto a discussões de mudanças de reformas aprovadas, volta da política parafiscal e principalmente falta de comprometimento com a redução do déficit, não permitindo aumento de impostos, um aumento de carga tributária, isso leva a uma piora da confiança. E o custo disso, na nossa opinião, já pode ser observado em dados econômicos. Nós sabíamos que a atividade brasileira iria desacelerar ao longo de 2023 por conta dos impactos defasados de política monetária. Mas o que os dados do quarto trimestre sugerem é que talvez toda essa incerteza política, toda essa dúvida em relação ao rumo das contas públicas no Brasil pode ter um custo maior. A gente já viu dados de confiança empresarial tendo um tombo forte em novembro e recuando também no mês de dezembro, e esses dados de confiança caem no momento em que a atividade já tinha estagnado. O IBCBR de setembro e de outubro ficaram de lado, mostrando que o PIB do quarto trimestre talvez tenha uma contração. Claro que mesmo que esse PIB do quarto tri seja fraco, isso não muda o cenário de um PIB de 3% para o ano passado, mas deixa um viés muito mais negativo para 2023. Nós ainda não temos um quadro de recessão em 2023, mas como nós falamos, se não houver uma correção de rota dessa percepção fiscal, com o governo indicando que não fará mudanças em reformas que foram aprovadas, não indicando o uso de política parafiscal e tendo urgência em endereçar como reduzir esse déficit fiscal, infelizmente a gente pode ter uma parada mais abrupta da confiança, uma piora das condições financeiras e uma desaceleração mais forte do crescimento. Fora isso, nós não podemos esquecer do quadro inflacionário. É verdade que os números de inflação corrente continuam vindo melhores do que o esperado, inclusive com a inflação subjacente mostrando ali um arrefecimento importante dos preços industriais e até mesmo de serviços. Só que o problema são as expectativas de inflação. Por conta de todo esse quadro que a gente colocou, a gente vê uma deterioração adicional das expectativas de inflação para prazos mais longos. Nós sabemos que as implistas já estavam em alto patamar, mas agora até mesmo o Focus começa a reagir a todo esse quadro de incerteza e mostra expectativas até mesmo para 2025 já acima do centro da meta. Por conta dessa desancoragem de expectativas num cenário muito delicado, o Banco Central, na nossa visão de maneira correta, elevou o tom duro na sua última comunicação, alertando a respeito desses riscos fiscais. Chamou atenção para o poder que a política parafiscal pode ter
na potência da política monetária, como pode levar a uma alocação muito menos eficiente de recursos e pode inclusive alterar qual que é a dinâmica da atividade no momento em que o hiato do produto está reduzido. O Banco Central fala que ainda tem incertezas a respeito disso, mas deixa claro o recado de que no momento todas essas discussões devem levar a trajetória da inflação até um impacto que se sobrepõe à trajetória da atividade. Ou seja, para o Banco Central não importa quais são essas decisões, qual que é a intensidade, o balanço é pior para a dinâmica inflacionária. Nós concordamos com essa avaliação do Banco Central e nós entendemos que é muito prudente o Banco Central continuar com esse tom duro. Apesar disso não sinalizar que o Banco Central está com pressa em subir a taxa de juros eventualmente, isso deixa claro que o Banco Central ainda está distante de reduzir os juros e que para nós pensarmos em queda da taxa de juros, precisamos ter uma redução importante desse risco fiscal. Nesse cenário, pessoal, as nossas projeções para o ano de 2023 não mudaram. A gente segue acreditando que o PIB irá desacelerar, mas ainda não temos um cenário de contração. Achamos que é possível o Brasil ainda crescer 0,6%, muito por conta do setor agropecuário. Ainda acreditamos que uma taxa de câmbio que não vai depreciar, que irá ficar praticamente estável em relação ao ano passado, e ainda vemos um IPCA mostrando um leve arrefecimento em relação ao de 2022. Sobre os juros, ainda vemos espaço para corte, mas a partir do segundo semestre e um corte muito menos intenso do que a gente falava anteriormente. Mas o que é importante ressaltar é que esse cenário ainda é muito incerto e esse cenário está suscetível a mudanças a qualquer momento se nós não tivermos novidades a respeito da política econômica do governo. O começo do governo vai numa direção de uma política completamente irresponsável pelo lado das contas públicas, e se nós não tivermos reversão dessas sinalizações e uma tentativa de corrigir o rumo que está se dando para este governo, infelizmente nós teremos que alterar nossas projeções novamente e para um balanço mais negativo, não tendo corte de Selic, tendo depreciação cambial e tendo talvez até uma alta da inflação esse ano em relação ao ano passado. Então é um cenário ainda bem desafiador em um mundo que poderia nos ajudar com China reabrindo, mas que mostra que o foco de Brasil ainda é política fiscal. Esse é o nosso balanço do cenário do mês de dezembro. Coloco a nossa equipe de economia e as nossas equipes de comercial e marketing para tirarem dúvidas e estamos à disposição para quaisquer informações necessárias. Obrigada a todos e até o próximo mês.